Olá, peritos. Meu nome é Agenor Zaparoli, eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. O tema de hoje é decisão nomeadora, o despacho do juiz que nomeia o perito. Bom, no vídeo passado, de ontem, a gente falou sobre um processo no qual um hospital entrou com uma ação contra uma empresa instaladora de módulos fotovoltaicos, né? E nesse vídeo de ontem eu comentei que eu encontrei a melhor e a mais bela decisão que eu já vi na minha vida, tá? Porque quando a gente é nomeado, a gente simplesmente chega lá e vê um documento assim: nomeio o perito Agenor Zaparoli que deverá cumprir escrupulosamente seus deveres, tal. 5 dias para apresentar a proposta. Geralmente não dá 2 linhas uma nomeação. Essa nomeação que eu quero citar aqui hoje, ela passou dos limites da beleza, da qualidade, da preocupação com a estrutura dos autos. Bom, primeiro a juíza, é uma juíza, ela descreveu um passo a passo de todo o processo. Ela descreveu um resumo, uma síntese do processo, explicando o que a parte autora alegou, mais embaixo, e detalhe, de forma cronológica. E na segunda parte ela explicou o que a contestação alegou. Depois ela explicou o que a impugnação firmou. Depois ela explicou a questão do direito e dos deveres. Ela explicou sobre a inversão do ônus. Me parece que o hospital solicitou a inversão de ônus, e geralmente a inversão do ônus está ligado ao Código de Consumidor. Porém, ela explicou que houve uma descaracterização do caráter de consumo por causa da empresa, se não me engano, a empresa ter condições financeiras, ter condições técnicas, e de que a parte ré tenha, ela só é instaladora, não sei, algo assim. Eu sei que ela descaracterizou a relação de consumo entre o hospital e essa empresa. Eu não sei se está certo, se está errado, mas ela apresentou as fundamentações dela, toda baseada em leis, com o CPC, né? Por isso é importante o embasamento, porque ela explicou o motivo de que porque ela não aceitou a relação de consumo. E como a empresa detinha condições financeiras e detinha aqui corpo técnico para acompanhar as obras de instalação elétrica, ela descaracterizou também a inversão do ônus. Que a inversão do ônus, se você for olhar no CPC, ele traz alguns quesitos para ser concedido, tá? Bom, então teve essa parte que ela descaracterizou. Teve uma parte que ela explicou sobre o que foi a outra parte? A gratuidade da justiça. Ela descaracterizou também o pedido de gratuidade. Mais embaixo ela indeferiu a priori a prova testemunhal, deferiu a princípio prova pericial, que foi solicitada pelas partes, e não quer dizer que ela indeferiu definitivamente a prova testemunhal, tá? Ela indeferiu a priori, porque caso a prova pericial já seja conclusiva, não precisa da testemunhal. E testemunha é muito complicado, né? Então eles preferem definir a perícia primeiro. E aí, no meio do caminho, ela coloca lá: por isso decido. Aí ela começa a explicar como que ela decidiu, o que ela decidiu. Decido autorizar a prova pericial, nomeando o perito Agenor. Depois
que deve cumprir escrupulosamente, papapá, papapi. Depois ela colocou, defiro 15 dias para as partes apresentarem seus assistentes e quesitos. E depois ela colocou, somente então, depois, intimação do perito para a apresentação da proposta de honorários. Isso que me chamou a atenção. No CPC diz que você tem que intimar o perito em 5 dias e as partes para apresentar quesitos em 15. Mas se você for fazer o cálculo, não bate. Como que eu apresento proposta em 5, as partes apresentam quesitos em 15, vou apresentar a proposta antes de analisar os quesitos? E se tiver quesitos que extrapolam o meu conhecimento, que eu tenho que contratar, por exemplo, um equipamento ou um assistente técnico à parte, ou que eu tenho que viajar, que eu obrigue a viajar, entendeu? O CPC errou aí, eu considero que o CPC errou nesse ponto. Essa juíza, ela inverteu, ela entendeu isso. Ela pediu para a parte primeiro apresentar, 15 dias para apresentar os quesitos e assistente, e depois, somente depois, intimar o perito para apresentação da proposta de honorários. Fino, belíssimo, decisão perfeita, eu achei lindo da parte dela. E eu nem conheço ela, hein? Bom, o que acontece? Acabou que por estarem acostumados a intimar o perito primeiro, a secretaria recebeu o despacho, né, a decisão, e me nomeou já me intimando a apresentar a proposta de honorários. Escreve aqui embaixo, o que você responderia, o que você faria? Você apresentaria a proposta de honorários? Houve um erro aí, de quem? Da secretaria. Quem que é o dono do processo? O juiz. Então eu tenho que respeitar o mandamento do juiz ou da secretaria? Eu devo responder ao juiz, né? Então, como eu li o despacho e percebi que a intimação estava errada, eu avisei, eu me manifestei, dando ciência da nomeação, vem por meio desse apresentar ciência da minha nomeação, e em acordo com o despacho da meritíssima, aguardo a apresentação de quesitos assistentes para somente então apresentar proposta de honorários. Basicamente isso e encaminhei, né? Provavelmente vai chegar, eu fiz isso agora, provavelmente vai chegar para, como é que chama? Para secretaria isso. Ela vai levar a entender, porque eu expliquei bem, aqui eu resumi, mas eu expliquei bem que eu vou aguardar conforme determina o despacho de ID tal, que é o número da página, né? No qual a meritíssima diz que primeiro a apresentação dos quesitos, depois a intimação do perito, né? Então houve um erro aí da secretaria de me intimar antes. A secretaria poderia ter me intimado da nomeação somente, e não me intimado a apresentar a proposta de honorários, tá? Ela me intimou da minha nomeação e já me convocou a apresentar a proposta de honorários. Então eu expliquei para ela que não é o momento, que ainda acarretarão os quesitos e assistentes, somente então eu vou analisar e apresentar a proposta de honorários. Bom, eu já comecei a elaborar a proposta de honorários, deixei ela mais ou menos pronta. Quando chegarem os quesitos, eu já dou uma olhada se eu preciso aumentar o valor ou não. E aí eu protocolo, mesmo sem a intimação. O que você acha? Mesmo sem a intimação da secretaria, eu posso apresentar a proposta de honorários? Responde aqui embaixo para mim. Eu acho que posso, porque eu já fui intimado a apresentar a proposta de honorários, mas eu neguei condicionalmente a apresentação dos quesitos. Então, na hora que chegar os quesitos, se eu ver primeiro do que a secretaria, eu vou lá e já apresento, já atravesso, a gente chama de atravessar, eu já atravesso uma petição de apresentação de proposta de honorários. E aí, corre o rito normal. Mas pode ser que eu esteja muito atribulado, não veja, a secretaria vê primeiro que eu, depois ela me intima novamente a apresentar a proposta e entra nos eixos novamente, né? Mas eu achei assim, lindo, maravilhoso. Geralmente uma decisão de nomeação,
ela é simples, né? O que ela fez? Ela basicamente utilizou a mesma técnica de uma sentença, de uma decisão sentencial. Ela apresentou na decisão de despacho de nomeação. Achei aquilo perfeito, porque ali ela delimitou tudo que eu precisava. Eu não fiquei na dúvida o que era o objeto pericial, não fiquei na dúvida onde eram os endereços, eu não fiquei na dúvida sobre o tema controvertido. Tudo, né? Qual que era a causa de pedir. Tudo ali, ela resumiu tudo. Eu só li o processo inteiro porque eu gosto mesmo de ler, mas só da decisão dela eu já teria entendido tudo só não apresentaria a proposta porque os quesitos não chegaram ainda, né? Mas achei belíssima a parte dela fazer isso aí. E aí, pessoal, já deixou seu like? Comenta aqui embaixo, já aconteceu com você de receber uma decisão dessa de nomeação tão bem elaborada dessa forma? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilhe com 2 amigos seus e até o próximo vídeo.